Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e que viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Padre Fábio Marinho ficou muito conhecido nos últimos meses com as suas participações em podcasts. Precisamos ressaltar que o padre realmente é inteligentíssimo. No entanto, o padre tem escorregado quando se trata de questões de homossexualidade. Muitas vezes, o padre está dando, em alguns pontos, a sua opinião pessoal e não a opinião da igreja. E eu acho que isso é muito perigoso. Por quê? Porque se a sua opinião pessoal não é a mesma opinião da igreja, você precisa especificar isto. Olha, se fosse a minha opinião, era isso. Então a minha opinião é essa. Mas a opinião da igreja é outra. E não é assim o eu acho. Quando eu sou católico, é o que a igreja acha. E não o que eu acho. Eu posso ter uma opinião, mas eu tenho que aceitar e viver o que é o magistério da igreja, o que a igreja ensina. Porque nós estamos baseados na palavra, na tradição e no magistério. E a palavra e a tradição e o magistério divergem desta fala do padre Fábio Marinho. Quem postou essa fala foi meu querido irmão Omar de Matos. O Omar tem um testemunho lindo, maravilhoso, de um homem que viveu a homossexualidade, viveu a prostituição, se converteu e hoje ele vive conforme o catecismo da Igreja Católica ensina. Ele vive a castidade, ele vive como celibatário, ou seja, ele vive a castidade porque ele luta pela santidade, ele quer a santidade na vida dele. Inclusive nós temos uma live aqui no canal que é maravilhosa, você pode procurar. Só colocar o Omar de Matos aqui no nosso canal Católico de Verdade, buscando que você vai achar a nossa live que ele conta todo o testemunho dele. Então o Omar deu uma reação a esse vídeo e eu quero comentar sobre esse caso, vou colocar o vídeo agora. Vamos ver. Você não acha que Deus acha abominável, então? Não, de forma alguma. E pra ele tá tudo bem. Pra Deus tá tudo bem. Por que Deus, ao invés de se preocupar com a guerra na Palestina, tá preocupado com quem tá deitado na sua cama? Ah, eu acho uma excelente questão. Então, nós... Indiferente de qualquer coisa, Deus me chamou para ser santo. E Deus quer saber sim. Deus está interessado sim nas minhas atitudes, em quem eu coloco na minha cama. Deus me chamou para ser santo, indiferente se tem uma bomba caindo em outro país, se tem uma bomba caindo neste país. Deus me chamou para ser parecido com Ele. E o meu dever é lutar em favor da santidade. E outra coisa, padre, eu não estou interessado, nem só eu, mas como muitas pessoas católicas, não estou interessado no seu pensamento pessoal. A gente se interessa com aquilo que a igreja pensa. A igreja tem mais de 2000 anos e não vai ser um padre como o senhor que vai tentar mudar as coisas e vai conseguir. Fica com Deus. Meu querido irmão Omar foi cirúrgico. Precisa-se aqui diferenciar o que é a posição da igreja, o que é a opinião pessoal do padre. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos mostra que uma relação de um par de dois homens ou de duas mulheres não é uma relação de ordem natural. Tá? A Bíblia diz claramente que isso não pode ser feito. E
o Catecismo da Igreja Católica também é claro, e ele vai dizer que as pessoas que têm essa tendência, elas são chamadas a unir-se à cruz de Cristo e a viver a castidade. Então, este é o posicionamento da Igreja. O que é grave é que muitas pessoas veem o podcast e acham que essa é a opinião da igreja por ser um padre falando, e não é. É a opinião pessoal do padre. Então, não sei se o padre vai ver ou não esta colocação aqui, ok. Mas o padre tem que tomar muito cuidado quando ele vai nos podcasts para deixar claro o que é a sua opinião pessoal e o que a igreja ensina. Tem que saber diferenciar claramente essa situação. Independente de, em outros assuntos, o padre ter belas palavras ou não, nós somos católicos na integralidade do que a igreja ensina, e não numa parte. Então nós, enquanto católicos, precisamos ensinar o que é o ensinamento da igreja, e não só uma parte, e em uma parte exprimir minha opinião pessoal. Então, infelizmente, a realidade é que essa fala do padre, e não é tirada do contexto, ele falou isso mesmo. Deus não quer saber de quem está deitado na sua cama, Deus não olha isso. Você acha que Deus não vai estar preocupado com a guerra e não sei o quê? Sabe? Então, isso é uma afirmação, sendo que a igreja é muito clara quanto a essa questão. A igreja é claríssima quanto a essa questão. E se a igreja é clara, quer dizer que Deus também é. Então, mais uma vez eu reitero, o padre precisa saber falar. Olha, isso é a minha opinião. Isso é o que a igreja ensina. Porque senão, quanto mais participações tiver, vai dar mais confusão e confusão e confusão. E Deus não é Deus da confusão. Essa que é a grande verdade. Então essa é a minha opinião a respeito desse assunto. O padre derrapou feio nessa questão. Queridos irmãos, estamos com o nosso saldão da Livraria Católicos de Verdade, que só acontece no mês de janeiro, com promoções espetaculares. Esse livro aqui, ó, que é um manual para termos na nossa casa, se eu não me engano, ele está por R$15. Isso daqui nós temos que ter na cabeceira da nossa cama. Esse livrão aqui com mais de 400 páginas, Espiões do Vaticano, 80% de desconto. Esse livro também com mais de 400 páginas, O Mal e o Pecado, de São Tomás de Aquino, está com 70% de desconto. E o grande tesouro é esse livro da vida de Santa Teresa de Jesus, com 71% de desconto, por apenas R$ 28,97. É a última promoção da nossa, última semana da nossa promoção. Termina dia 27. Então vamos aproveitar enquanto dá tempo, porque esse saldão só acontece no mês de janeiro com esses preços 70%, 80% de desconto. Tá bom, meus queridos? livrariacatólicosdeverdade.com.br. Salve Maria e que viva Cristo Rei!